Olá, bom dia a todos, todas, sejam muito bem-vindos. Professor Charles Brito aqui, mais uma vez, a gente vai conversar hoje sobre síndrome da imobilidade. Bem, aqui a gente vai desmistificar um dito muito antigo, né, que repouso não faz mal. A gente sabe, parafraseando ali os filósofos da antiguidade, que a diferença entre o remédio e o veneno é de fato a dose. Então o repouso, a restrição, seja ela no leito, enfim, qualquer que seja essa restrição, ela até é positiva em determinadas circunstâncias, mas a gente sabe que quando usado de forma equivocada, esse repouso, essa imobilidade vai trazer uma série de complicações. Então, são sobre essas complicações que a gente vai conversar sobre hoje, né? Esse tema é bastante difundido na geriatria e gerontologia, no cuidado ao paciente idoso, mas também a gente pode fazer essa conversa aí no que diz respeito à dinâmica hospitalar, enfim, partindo desse pressuposto de uma sociedade que está cada vez mais sedentária, esses problemas advindos aí dessa imobilidade passam a ser recorrentes e corriqueiros na nossa condição clínica, né? E aí, ao desenvolver essa chamada síndrome, a gente entende como uma cascata de processos, N fatores que vão envolver esse processo. E aí, como eu já havia dito, esse repouso, muitas vezes, ele sai dessa conotação de remédio e passa a desenvolver essa lógica iatrogênica, né, quando bem, na verdade, faz mal. Então, esse remédio passa a virar veneno. Então, ficar parado, eu sempre digo para os meus pacientes, sobretudo os idosos, né? Ficar parado é bom. Para quê? Para ficar mais parado. Então, você está ali, você vai se fechando, né? Se restringindo. E isso, a física clássica vai nos mostrar ali, na chamada lei da inércia, que só prejuízos advirão desse repouso prolongado, tá? Então, essa síndrome da imobilidade é, na verdade, repercussões deletérias para baixo, né, que esse organismo acamado sofre quando tem esse repouso prolongado, né? E aí a gente vai entender que há uma degeneração fisiológica decorrente dessa redução da atividade, o que leva a um descondicionamento. E aí, se a gente estiver falando de públicos específicos, por exemplo, no idoso, nós sabemos que, normalmente, a senescência caminha por um gráfico decrescente de função fisiológica. E aí, esse repouso ele vai atuar na perspectiva de acentuar esse decréscimo, essa degeneração. Então, a gente fala assim, se tudo ocorrer normalmente, esse idoso vai ter perdas normais, fisiológicas, de massa muscular, de massa óssea, né? No entanto, quando esse idoso é vítima, por exemplo, de um repouso prolongado, essa perda se caracteriza num nível bem acima do que seria aceitável, né? Então, de uma osteopenia, por exemplo, que é uma perda de massa mineral óssea, esse sujeito vai fatalmente desenvolver uma osteoporose. E aí a gente tem que pensar em estratégias de cuidado para evitar esse decréscimo, né, tão significativo, tão proeminente. E aí a gente começa a entender também que essa imobilidade, ela pode ser, e quase sempre é, secundária a uma condição específica, né, um padecimento, um popular derrame, né, um acidente vascular encefálico, um outro adoecimento lá, ou também decorrente de múltiplas disfunções, as quais vão culminar, junto com esse processo de restrição no leito, em um estágio de fragilidade. Então esse sujeito ele passa a se tornar mais vulnerável aos agravos, aos estressores externos, né? Não só externos, como internos também, tá? Caracterizando então um alto grau de vulnerabilidade e de fragilidade. Bem, no caso do idoso, as causas mais comuns de imobilidade vão estar fatalmente relacionadas a processos patológicos, a doenças, né? Bem como
alterações normais desse envelhecimento, alterações fisiológicas. Já falamos aí nessa diminuição de força, né, nessa diminuição de massa muscular, nessa diminuição de massa óssea, e aí isso tudo naturalmente começa a restringir a participação desse idoso no ambiente social, né? Ele passa, por exemplo, não querer mais desenvolver as múltiplas atividades, sobretudo fora de casa, que ele normalmente o faria. No que diz respeito aos adoecimentos, às patologias, a gente sabe que as afecções neurológicas e as musculoesqueléticas, elas são, de longe, as principais afecções que vão comprometer esse organismo, né? Até porque vai afetar o seu aparelho neuromusculoesquelético, e aí, obviamente, afetando a sua motricidade, a sua capacidade de desenvolver essa movimentação e funcionar no espaço e no tempo, né? Então, essas alterações, essas afecções neurológicas e musculoesqueléticas são, de longe, os que mais vão comprometer a qualidade de vida, o estado funcional, a capacidade funcional desse indivíduo, restringindo-o ao leito, né? Que é o que a gente tem que evitar. No que diz respeito ao tempo, olha só o que a literatura nos apresenta ali. Eles falam que de 7 a 10 dias esse paciente ainda é tido como uma fase de repouso. No entanto, a partir de 10 dias, de 10 a 15 dias, já se caracteriza uma imobilização. Ou seja, algo está diferente, né? Então, já esse remédio, então, que era o repouso, passa a se tornar um agente agressor, um agente iatrogênico, que vai, obviamente, desenvolver respostas deficitárias para esse organismo, em função dessa imobilização prolongada, né? Essa imobilidade prolongada. A partir de 15 dias, esse paciente já assume uma condição de decúbito de longa duração. A cada semana, essa restrição no leito, o texto está aí apresentando para a gente, esse paciente perde massa muscular e, consequentemente, força muscular. Já sabíamos disso, né? Ao final de 4 semanas, vejam só, 4 semanas, quase um mês ali de leito, né? Esse indivíduo perde aproximadamente 50% da sua força inicial. Veja que dado considerável, né? E aí a gente brinca que o exercício físico, mais do que a atividade física, é algo bastante ingrato, né? Por quê? Para você ganhar um condicionamento, para você ganhar força muscular, você tem que literalmente transpirar. É um trabalho extremo para fazê-lo, mas para perder, vejam só, muito rapidamente você perde esses ganhos, né? Advindos aí de uma vida de muito trabalho, de muito esforço, né? E olha só, nós temos algumas condições crônicas que são normalmente associadas a essa limitação funcional. Eu digo aí especialmente no paciente geriátrico, né? Nós temos aí as doenças reumáticas, né? A artrose é o grande exemplo desse processo degenerativo que a articulação vai sofrer. Os processos de fratura, a fratura de quadril, por exemplo, muito comum e caracteriza um prognóstico especial, né? Eu iria falar um negativo, mas enfim, algo que merece a sua atenção especial. Doenças do metabolismo, como por exemplo diabetes, o acidente vascular encefálico, doenças cardíacas, né? Para além disso, a claudicação, o mancar, né? A doença pulmonar obstrutiva crônica, os déficits visuais, a má acuidade visual, bem como alterações no estado emocional, como é o caso da depressão, em níveis alterados aí de ansiedade e o próprio distúrbio cognitivo, né? Isso tudo vai impactar negativamente na vida desse sujeito. Agora eu trago alguns exemplos de algumas dessas alterações e do comprometimento que isso vai levar para esse nosso paciente. Por exemplo, a fratura de quadril. Há um dito popular que o que mata idoso, você já deve ter escutado isso, né? Costuma ser ou queda ou pneumonia, né? Então, 2 complexos agravos que normalmente acometem esses sujeitos. E a fratura de quadril está ali
no top alguma coisa ali das alterações que podem prejudicar de modo considerável esse paciente idoso. Essa fratura de quadril, olha só, entre os que vivem até 90 anos, a literatura vai nos dizer que 33% das mulheres que vivem até essa idade vão ter, são susceptíveis a esse evento, né? Até esse processo de fratura nessa estrutura. Enquanto 17% dos homens ocorrem isso. Os homens provavelmente há um número menor ali, até porque nós sabemos que há uma feminização do envelhecimento, né? Há mais mulheres do que homens idosas. Essa fratura normalmente ela acontece ou no colo do fêmur ou ocorre a chamada fratura transtrocanteriana, e aí em nível menor a chamada fratura subtrocanteriana, tá? A mortalidade ela se dá entre 14% e 36% em até o ano, ou seja, puxa, quase 1/3 das pessoas que sofrem essa fratura em até um ano, elas vêm a óbito. Isso é um número gravíssimo, tá? Até 47% desses sujeitos são portadoras de déficit cognitivo. Então percebam que essa relação biopsico, né, ou seja, ou psicossomática, a relação que eu tenho do meu estado mental, emocional para com a minha disposição física é preponderante nesse aceno aí dessa piora e ou melhora desse quadro. E aí, em torno de 50% desses sujeitos que sofrem essa fratura vão apresentar uma limitação funcional. Por exemplo, a transferência independente, ela caiu de 90% para 32% dessa transferência independente. Ou seja, esse sujeito, eles passam a desenvolver uma alta dependência no que diz respeito aos seus cuidados básicos, né? E aí a gente está mostrando um pouquinho no exame radiográfico como é que essa fratura ela é percebida nas nossas clínicas, nos nossos espaços aí. E aí tem como exemplo essas duas fraturas que eu havia mencionado, lá ali no colo do fêmur, e a chamada fratura trocanteriana, entre os trocânteres aqui, né? Você consegue perceber, eu estou passando o mouse aqui, não sei se você está vendo aí, mas enfim, a gente percebe aqui no trocânter essa fratura ali acontecendo. E aí, olha só, nós sabemos que a condição prévia desse sujeito, ela é importantíssima para a definição desse prognóstico. Ou seja, quanto melhor esse sujeito está fisicamente, melhor vai ser a resposta que ele vai dar ao tratamento, a esse processo lesivo, ou seja, a reparação tecidual. Então, a condição prévia é importantíssimo. Daí, a necessidade do investimento em prevenção. Eu chamo de poupança funcional. Você que acompanha algumas das nossas aulas aqui, eu já falei sobre esse conceito. Eu chamo de poupança funcional aquela condição física que você vai, tal como a poupança que você faz no banco, você vai guardando, não dinheiro, no caso do banco, mas guardando massa muscular, massa óssea, para que no final da sua vida, quando você não consegue ganhar mais isso, você possa ter um tempo ali tranquilo, perdendo esses tecidos, sem que isso te traga um comprometimento muito significativo. Mais uma vez dizendo, o nível de saúde prévio desse sujeito, pré-lesão, pré-patologia ou pré-cirurgia, vai determinar, eu coloquei entre aspas aí, porque essa determinação não é uma questão linear, né? Aqui não há um direcionamento positivista, né? Mas enfim, vai determinar aí essa resposta, esse prognóstico positivo ou negativo para esse sujeito. E aí nós temos, nessa lógica, alguns preditores de mortalidade. Por exemplo, níveis ou graus de demência, a própria mobilidade diminuída antes da fratura, a institucionalização, que é o chamado idoso asilar, né? Bem como outras comorbidades, outros padecimentos aí, tal como o delírio, por exemplo,
todos eles são preditores aí dessa mortalidade. São itens que vão dar ali, na nossa avaliação, a red flag, né, uma bandeira vermelha. Então, eu começo a me preocupar com a condição desse sujeito. Em contraposição a esses preditores de mortalidade, nós temos aí preditores de boa evolução. Por exemplo, um bom status cognitivo, aquele sujeito que delibera sobre a sua vida, né, que atua, que age, é mais ativo. Uma boa mobilidade, um alto nível de função social, eu já falei aí dessa participação, dessa atividade, né? E aí a gente vai exemplificar nas atividades fora de casa, ou seja, aquele idoso comunitário, aquele sujeito que está vivendo aí, que está andando, que está se movimentando, que está trabalhando, esse possui, por intermédio dessas atividades aí, um preditor de uma boa evolução, tendo ele sofrido aí uma fratura ou alguma lesão qualquer. Bem, no que diz respeito à epidemiologia dessa imobilidade, a gente tem formas diferentes de entender. Por exemplo, no que diz respeito à prevalência, dependendo do critério que eu utilizo, essa prevalência vai ser uma ou outra. Por exemplo, se essa imobilidade ela é entendida como uma restrição funcional, a prevalência é uma, vai ser X. Mas se eu entendo essa imobilidade como um confinamento ao leito, aquele idoso totalmente acamado, totalmente dependente, a prevalência vai ser outra. Então, vou nomeá-la aí como X. Nessa mesma lógica, a Organização Mundial da Saúde ela vai atribuir os conceitos, e aí você já conhece isso a partir do chamado CIF, da Classificação Internacional da Funcionalidade. E aí, nessa lógica, a Organização Mundial da Saúde vai utilizar esses conceitos, né? Que é a limitação, a incapacidade e a deficiência. E aí esse nosso sujeito ele vai transitar nesses conceitos ali, de modo a comprometer a sua capacidade física, a sua capacidade funcional, impedindo-o de participar socialmente, de desenvolver as suas funções, sejam elas o cuidado com a casa, o cuidado para consigo mesmo, as atividades laborais, as atividades familiares, como cuidar do filho, do neto, do bisneto, enfim. E aí isso tudo vai impactar na nossa avaliação das atividades de vida diária, como eu falei, bem como das atividades instrumentais. E por que não falar das diversas outras atividades sociais, profissionais, enfim, que esse sujeito desempenha na sua vida. Alguns dados aí. No Brasil, foi feita uma pesquisa e percebeu que idosos acima de 60 anos, de 40% a 60% desses idosos que foram ali entrevistados, que foram avaliados, 40% a 60% destes tinham dificuldade em caminhar mais que 1 quilômetro, enquanto de 20% a 30% desses idosos tinham dificuldade de caminhar mais que 100 metros. Vejam só, 100 metros é uma quadra usual, né? Então esses idosos, até 30% destes, provavelmente não iam ao mercado a pé, por exemplo. Se a padaria fosse acima de uma quadra, já não ia mais. Perceba o nível de restrição da participação social que esse sujeito tem a partir dessa limitação. Nos Estados Unidos, essa mesma pesquisa foi também realizada, e aí eu trouxe um item específico ali, que é a transferência do leito para a poltrona. Ou seja, algo muito básico, né? Você sair da sua cama e sentar na sua cadeira ali para assistir a sua televisão, por exemplo. E aí percebeu-se que aqueles idosos acima de 80 ou 85 anos, 1% deles já não faziam mais essa transferência básica, né? Enquanto idades menores, níveis menores de idosos também tinham essa restrição, essa dificuldade, né? Essa, na verdade, incapacidade de realizar esse movimento, essa atividade. E aí nós temos aí alguns itens que devem ser avaliados para que a gente entenda esse comprometimento dessa mobilidade. Esses mesmos itens que a gente vai avaliar,
eles são os mesmos itens que eu trabalharei durante a minha intervenção clínica para o reestabelecimento funcional desse nosso paciente. Então, por exemplo, itens como força muscular, bem como o chamado endurance, né? A resistência que esse indivíduo tem ao desempenhar uma atividade, e aí eles devem ser avaliados e posteriormente trabalhados. Amplitude de movimento, o próprio equilíbrio e a sensibilidade. E aí eu lembro, recentemente eu recebi, até encaminhei para alguns dos meus acadêmicos aí, um desses materiaizinhos básicos que a gente recebe em WhatsApp, coisa e tal, e falava sobre os nossos sentidos. E aí nesse material, falava que a gente usa e tem muito mais do que os 5 sentidos que são ali veiculados, né? Visão, tato, enfim. E aí falava nesse material lá da importância dos sentidos mais internos. Não vou aqui falar de um 6º sentido, não, tudo bem, mas vou falar da chamada propriocepção, daquela percepção do meu corpo no espaço, aquela percepção que eu tenho de como é que o meu corpo está desempenhando as suas atividades, né? Essa motricidade ao longo desse espaço, nesse tempo. E aí, importantíssimo vou falar isso provavelmente na nossa segunda aula com tempo um pouco maior, da importância do que eu chamo lá de um trabalho de base, entende? Então, quando eu estou falando ali de uma imobilidade, o desejo nosso é de fato colocar esse sujeito para andar, por exemplo, desenvolver essa motricidade o máximo possível. Mas aí, muitos esquecem de um trabalho lá essencial, mais primário, de trabalhar, por exemplo, a descarga de peso, que eu posso fazê-lo em qualquer decúbito, em qualquer postura, não preciso necessariamente fazê-lo em pé, né? Mas aí trabalhar essa descarga de peso, esse equilíbrio, essa coordenação, e aí esses trabalhos de base, que são muitas vezes simples, mas tem um ganho gigantesco no cenário terapêutico, são importantíssimos, tá? E aí a gente vai entender também a necessidade de se avaliar e trabalhar os aspectos cognitivos desse sujeito, a própria marcha, a acuidade visual e auditiva, bem como trabalhar esse contexto social familiar, pensando sobretudo no cuidador, né? Não só munindo esse cuidador de estratégias para o cuidado, mas também o cuidado para com ele mesmo. Até porque eu sempre digo que muitas vezes esse trabalho vai nos machucar, né? E aí esse cuidador passa também precisar desses cuidados, né? E aí no que diz respeito à etiopatogenia dessa síndrome, a gente entende que há uma relação recíproca onde essa deficiência de mobilidade, essa imobilidade, ela vai trazer um descondicionamento global. Então, todos os meus sistemas, a grande verdade é essa, todos os sistemas são comprometidos com essa imobilidade. A priori, poderíamos pensar no aparelho neuromusculoesquelético, sem dúvida, mas na verdade todos os sistemas, geniturinário, digestório, enfim, todos são comprometidos com esse descondicionamento. Isso vai gerar uma inatividade física, e aí quando a gente vai perceber, esse sujeito já não é mais capaz de movimentar, de exercer aí essa motricidade, essa capacidade funcional a contento. E aí nós temos aí algumas alterações que acontecem no metabolismo desse sujeito. Nós temos aí uma alteração nos seus hormônios, nos seus órgãos como um todo, há mudanças significativas que acontecem com o descanso prolongado no leito, né? Nós temos perdas musculares ali. E aí quando eu falo perda muscular, eu não estou falando só na musculatura estriada esquelética, estou falando em todos os músculos, inclusive músculos lisos. E aí esses mesmos músculos, tanto os lisos quanto os esqueléticos, estriados, eles comprometerão as múltiplas funções que esses músculos são responsáveis. Por exemplo, impactando na minha capacidade cardiorrespiratória, por exemplo. Então a gente pensa na dificuldade que ele vai ter em movimentar, mas imagine essa musculatura na sua intimidade orgânica,
o trabalho que esse músculo desempenha e já não mais o fará com toda a responsabilidade que ele deveria ter. Temos comprometimento na reabsorção óssea, já falamos sobre isso. A pele é extremamente comprometida. Esse sujeito provavelmente vai ser vítima de uma desidratação. Esse sujeito provavelmente ele vai estar desidratado. E aí essa pele, em uma perspectiva mais apelativa, muitas vezes ela vai sofrer uma lesão isquêmica, uma popular úlcera de decúbito, uma escara. O metabolismo desse nitrogênio é alterado e aí isso vai, por exemplo, impactar nas relações proteicas do meu corpo, ou seja, a perda de peso, a perda de massa muscular vai estar também tendo esse fator como agravante desse processo deletério. O hormônio antidiurético é também alterado, há um decréscimo na sua secreção, o que vai, por exemplo, possibilitar uma incontinência urinária, bem como a perda de peso, como que eu já havia dito anteriormente. O cortisol é alterado aí nesse catabolismo dessas substâncias. Hormônios andrógenos são alterados, todos eles têm um decréscimo na sua produção, o que contribui para um catabolismo. Perceba, eu poderia ali, ou deveria ter um anabolismo, ou seja, processos celulares que iriam me fazer crescer, me fortalecer, mas em contrário disso, o catabolismo, a destruição do meu corpo é aumentada nessa lógica. Bem como a alteração aí nos níveis dos carboidratos, há uma intolerância à glicose. Eu tenho aí, por exemplo, uma hiperglicemia, por exemplo, na reabsorção dessa glicose. Tá? No que diz respeito às complicações clínicas, percebam que eu estou dando aí uma cascata de eventos. Eu vou até voltar no slide anterior e mostrar uma cascata de alterações, uma série de agravos que vão comprometendo a condição física desse sujeito. Para cada item desse, nós temos algumas intervenções. E aí a gente tem intervenções que são específicas e nós temos intervenções gerais. Eu sempre digo que há condutas que são coringas e aí eu vou conseguir cuidar de mais de um desses comprometimentos com condutas que são mais amplas, por assim dizer. Bem verdade é que o cuidado desse sujeito vai implicar, obviamente, uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, quiçá transdisciplinar. E aí, importantíssimo os cuidados nutricionais, o nível de atividade física, então fisioterapia, terapia ocupacional, educação física, a própria psicologia, a enfermagem, a medicina, todos eles por demais importantes no contexto de cuidado. No que diz respeito às complicações clínicas, a gente vai entrar em outra série de fatores que vão comprometer a vida desse sujeito, impactar, e aí esses itens igualmente deverão ser combatidos pela equipe de saúde para que esse agravo não tome níveis exagerados, comprometendo esse sujeito até que se culmine a morte. Mas enfim, no que diz respeito às deficiências psicológicas e sociais, esse sujeito ele desenvolve ou pode vir a desenvolver o isolamento, a solidão, a depressão, o delírio, a demência, a privação sensorial, então muito comum. Para esses grupos aqui, as atividades sociais no coletivo são ótimas. Então esse paciente vai, por exemplo, se beneficiar de uma hidroterapia no coletivo, por exemplo, de um grupo de idosos que vai promover, não sei, uma dança circular, uma arte-terapia, por exemplo, a terapia ocupacional, por exemplo, uma terapia comunitária, enfim, grupos de atividades no coletivo vão auxiliar por demais esses comprometimentos. No que diz respeito ao aparelho musculoesquelético, no sistema musculoesquelético, nós temos ali, já falamos da perda de massa muscular,
mas nós temos aí o desenvolvimento de contraturas, fibroses, aderências, dor muscular, a própria reabsorção óssea, ela fica alterada. Já falei que a gente vai sair de uma osteopenia, que é uma perda fisiológica de massa óssea, para uma osteoporose, que já é uma degeneração, já é uma perda exagerada, e aí a dor óssea, que também é comum nesses níveis. No que diz respeito às deficiências do metabolismo, nós temos aí as relações equivocadas, alteradas do nitrogênio, que já comentamos um pouco sobre isso. O catabolismo, então na balança da vida, no que diz respeito ao meu metabolismo, o catabolismo ele passa a se sobrepor ao anabolismo. Ou seja, eu mais consumo, eu mais destruo do que crio nessa lógica, né, dessa balança aí alterada. Então eu tenho mais catabolismo do que anabolismo. Há uma alteração aí na tolerância da glicose, já falamos sobre isso, níveis elevados de cortisol e o que o nosso idoso costuma dizer lá, né? Ah, eu preciso afinar o sangue, lembra disso? Que eles falam assim? Então há uma alteração no volume plasmático, no plasma sanguíneo, inclusive. E aí esse sangue, não só o sangue, mas várias outras relações, elas alteram a sua viscosidade, a sua densidade. Esse sangue, por assim dizer, já que é dele que eu estou falando agora, vai ficar mais viscoso. O mesmo é verdade ali para o líquido sinovial também, nas articulações, lembra? Por isso que a mobilização articular ela é bacana para liquefazer, deixar esse líquido sinovial mais molinho, menos viscoso, menos duro, menos rígido, né? Cuja densidade seja mais tolerável para esse sujeito. No que diz respeito ao trato gastrointestinal, obviamente, sem a motricidade, esse sujeito vai ficar ali constipado, né? A gente brinca lá que ele fica enfesado, cheio de fezes, inclusive, né? Já que não consegue mobilizar o seu corpo e, com isso, eliminar os seus dejetos. A perda de peso, já falamos mais de uma vez, a anorexia se torna aí uma alteração possível. No que tange às complicações pulmonares, lembra lá, a minha musculatura está deficiente, não tá? Eu não tenho uma boa motricidade, não é verdade? Obviamente, o que você acha? Eu vou hiperventilar? Muito pelo contrário. Então a gente vai ter uma hipoventilação. Eu brinco que a gente fica econômico também na respiração, o que é um grande equívoco. E aí essa hipoventilação passa, inclusive, predispor a uma maior retenção das secreções pulmonares, do muco, o que vai me predispor para quê? Para as pneumonias, para uma atelectasia, por exemplo, aumenta a frequência da pneumonia, como eu já havia dito, principalmente aí a chamada pneumonia aspirativa, infelizmente muito comum no nosso cenário clínico. E aí, para finalizar, no sistema cardiovascular, nós temos uma hipotensão postural, muito comum, né? Alterações nos barorreceptores do átrio, decréscimo do volume cardíaco, tromboembolismo venoso e embolia pulmonar passam a ser comprometimentos mais recorrentes, mais possíveis para essa condição. E aí você já entendeu que ficar parado, ficar imóvel não é legal, definitivamente não é legal. E aí isso vem a desenvolver uma série de fatores para os quais a gente tem que cuidar. Então, mais uma vez, citando aí essa cascata de evento que advém desse nível, desse grau de imobilidade. Nós temos aí uma marcha afetada, uma dificuldade na transferência e na movimentação, bem como dificuldade com os meus cuidados para comigo mesmo e cuidados para com o mundo. Essa imobilidade está mais que descrita na literatura. Ela vai prolongar a hospitalização, o que a gente sabe que tem definitivamente não é legal, não só para o sujeito, mas para o sistema de saúde como um todo. Vai comprometer as minhas atividades de vida diária, mas também as minhas atividades de vida instrumental, as minhas atividades sociais, as minhas atividades profissionais.
diminui massa óssea, diminui massa muscular, diminui a força muscular, apresenta então contraturas, encurtamentos, aderências, há uma privação sensorial, delírio, úlcera de pressão, né? A úlcera de decúbito. A gente costuma falar que a úlcera de pressão costuma ser falta de cuidado, já que a gente tem protocolos de mudança de decúbito de tempos em tempos, né? No entanto, isso não é tão simples assim, já que o sujeito fica aí bastante susceptível a essa alteração. Já falamos da chamada hemoconcentração, quando esse sangue ele fica mais viscoso, né? A densidade e as propriedades organolépticas dessas várias células, dessas várias estruturas ali ficam alteradas. Há uma redistribuição da volemia, há uma hipotensão postural, que já falamos também, o tromboembolismo pulmonar se torna comum, a diminuição da tosse, da mecânica respiratória e da função ciliar, todas elas alteram, e aí isso vai predispor esse sujeito a complicações pulmonares, já falamos sobre isso, a hipercalciúria, o catabolismo proteico, a resistência à insulina, a hiponatremia, a hiporexia e a obstipação, já falamos sobre ela, de quão complexo é essa alteração. E aí a gente começa a entender e se preocupar que é muita coisa, é muito problema, não? E aí esse sujeito, seja ele idoso ou não, vai começar a pensar, poxa vida, né, de fato envelhecer não é fácil. E aí eu sempre quebro esse mito, né, que envelhecer não é adoecer. Mas como diz o espanhol, o castelhano, é pero ayuda. Ou seja, envelhecer não é adoecer, mas me ajuda, me deixa vulnerável a esse adoecimento. Então, não quero cansar muito vocês, vamos fazer uma pausa agora, vamos dar uma mobilizada, vamos nos movimentar, vamos fazer um alongamento e a gente volta numa segunda aula para falar de alguns outros problemas que acometem esse sujeito e de possíveis soluções, estratégias para cuidar desses agravos. Saúde e paz, fico aqui agradecido pela presença, pelo tempo de vocês. Vamos então mobilizar esses sujeitos, impedir com que esse remédio se transforme num veneno. Estou aberto aí a perguntas, a questionamentos e voltamos num segundo momento com uma nova fala sobre a síndrome da imobilidade, pensando aí em estratégias de cuidado para essas alterações. Obrigado, fico à disposição de vocês.